A partir de agora, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável que muito poucos sabiam existir. Você vai saber de uma verdade de causar impacto. Você está pronto? Se não, prepare-se. A maioria das pessoas pensa que Martinho Lutero criou a religião protestante. Mas, na verdade, Martinho Lutero morreu como padre. O que ele fez foi a Reforma Protestante, uma tentativa de transformar a religião católica. Agora, a palavra reforma, ela é bem conhecida nossa, porque nós também usamos reformar as coisas. Nós reformamos móveis, reformamos a nossa casa. É uma reforma. Quando usamos o termo reforma, nós podemos fazer uma analogia com aquilo que nós conhecemos. Por exemplo, quando você vai reformar uma casa, você destrói a casa por completo, coloca ela no chão e refaz essa casa, reconstrói? Você acaba derrubando as colunas? Você destrói também os alicerces dessa casa? Não. Você não destrói os alicerces, nem derruba as colunas da casa. Você modifica algumas coisas nessa casa. E a religião protestante que existe hoje, que é uma tentativa de reforma da religião católica, ela não tem origem nos discípulos, nem nos ensinamentos do Salvador, mas na tentativa de reforma da Igreja Católica promovida pelo Martinho Lutero. Martinho Lutero, assim como você, quando reforma uma casa, ele deixou a espinha dorsal, ele deixou os elementos que compõem aquela casa. Ele apenas tirou tipo uma janela de um lugar para pôr no outro, mudou a pintura de uma parede, trocou uma porta, coisas desse tipo. Por exemplo, no catolicismo, você tem a figura do sacerdote, que é um homem que está entre Deus e o homem, o que é contrário à Escritura. Diz na Escritura que há somente um mediador, há só um caminho. Mas enquanto no catolicismo tem a figura do padre, o sacerdote padre, no protestantismo de hoje ainda tem a figura também do seu sacerdote. Só que ele é chamado de pastor, mas as funções são as mesmas. O padre, ele dirige uma paróquia. O pastor dirige um campo. As denominações ligadas àquela matriz têm as denominações ligadas a nomes de santos naquela paróquia. As denominações do protestantismo, cada uma tem um nome diferente, mas segue a mesma ideologia. O padre tem um ajudante, chama-se sacristão. O pastor tem um ajudante, chama-se diácono. O padre prega de cima do altar. O pastor, ele prega de cima do púlpito. O padre celebra a missa, o que não tem amparo na Escritura. O pastor celebra o culto, que também não tem amparo da Escritura. O padre profere o sermão, que não tem amparo da Escritura. O pastor também profere o sermão, que não tem amparo da Escritura. O padre celebra a liturgia da Eucaristia, ou da partilha, ou da ceia. O pastor celebra a Eucaristia, da partilha, da ceia, do mesmo jeito. Uma ceia bitraica. Apenas o padre o faz em toda reunião, ou seja, em toda missa, e o pastor o faz de tempos em tempos nos cultos. O catolicismo é adepto do templocentrismo, ou seja, um templo em um local central em que as pessoas saem das suas casas e se dirigem a esse templo. O sistema religioso católico, contemplado pelo sistema de governo de cada país, teve os seus locais que hoje estão instalados doados pelo governo. A filha do catolicismo, o protestantismo, tiveram que comprar terrenos próximos às casas das suas mães.
mas o governo também as ajuda, não cobrando alguns impostos. O compromisso do governo maior é com a mãe, mas a filha também leva alguns benefícios do governo. O padre é visto pelos membros do catolicismo como um homem que está entre Deus e essa pessoa. O pastor é visto da mesma forma. O catolicismo vive das ofertas e dos dízimos dos fiéis. O protestantismo, pela mesma forma. Você observa, então, que o catolicismo e o protestantismo têm poucas diferenças. O catolicismo adora objetos chamados de imagem. O protestantismo adora um objeto chamado de livro Bíblia. E não adianta dizer que não adora a Bíblia, porque se qualquer pessoa pegar esse livro e jogar no chão ou rasgar esse livro, as pessoas vão se sentir muito ofendidas, porque são bibliólatras, adoram a Bíblia e condenam os católicos por adorar as imagens. O que Martinho Lutero fez definitivamente não foi construir uma religião nova e muito menos restaurar os ensinamentos do nosso Salvador. O que ele fez foi uma tentativa frustrada de modificar a religião católica. Embora Lutero falasse muito sobre sacerdócio de todos os crentes, ele nunca abandonou a prática da ordenação do clero. De fato, a sua crença era tão forte em um clero ordenado que escreveu: o ministério público da palavra deve ser estabelecido pela ordenação santa, como a mais importante das funções da igreja. Sob a influência de Lutero, o pastor protestante simplesmente substituiu o sacerdote católico. Em sua maior parte, houve pouca diferença prática na maneira como funcionaram essas duas instituições. E isso até hoje nunca foi modificado, como veremos adiante. Agora segue a ordem da liturgia elaborada por Lutero. Você deve conhecer bem este resumo geral, por ser a principal raiz do culto dominical que você assiste. Música, oração, anúncios da congregação, música, sermão, oração pelos que aceitaram Jesus e despedida com a bênção apostólica ou com a bênção sacerdotal. A colaboração de Zwinglio. Por volta de 1450, com a invenção da imprensa, Zwinglio publica livretos de orientações litúrgicas. A Eucaristia Católica, no protestantismo, a Santa Ceia, passou a ter, no lugar da mesa do altar, a mesa da comunhão. Instituiu os obreiros, servindo a ceia às pessoas nos seus próprios bancos. Recomendou a Santa Ceia de forma trimestral e, em seus livretos, instituiu a ceia como memorial, em lugar de sacrificial. Ou seja, até 1450, o protestantismo praticava a Santa Ceia como sacrifício de Cristo, da mesma forma que a Igreja Católica e que Martinho Lutero. Agora observe, o catolicismo considerava o sacrifício de Cristo a cada ceia, e ainda hoje consideram que comem o corpo de Cristo e bebem literalmente o seu sangue. A ceia é sacrificiosa, ou seja, as pessoas estão oferecendo o corpo do Salvador novamente e comendo a sua carne, literalmente como mitra, na religião do mitraísmo. Zwinglio enfatizou ainda nos seus livretos a centralidade litúrgica no sermão, e não na Eucaristia, a ceia. Lançou a ideia do intercâmbio de pregadores, a fim de convencer mais gente a entrar para o aprisco. A colaboração de João Calvino. Calvino introduziu a coleta de dinheiro durante o culto litúrgico. Ele defendeu a centralidade do sermão como ponto principal do culto. Calvino introduziu a forma de pregação em cima do púlpito e nunca no chão do templo.
Essa atitude de Calvino restaurou uma das principais características do catolicismo, o padre sobre o altar. Muitas práticas que estão aí foram introduzidas por Calvino. Algumas caíram em desuso. Ainda permanecem. A forma cabisbaixa de se entrar no templo em total reverência. Reverência o quê? Ficar todos de pé, enquanto o ministério da igreja entra no início e sai no final de cada culto. Foi restaurado mais um costume da Igreja Católica da sua época. Costume esse herdado diretamente da corte imperial romana. Algumas denominações ainda hoje usam essa prática. Foi abolida a prática do homem do dízimo. O que era o homem do dízimo? Era um diácono que, de posse de um bastão, tocavam no ombro das pessoas que estavam dormindo durante o culto. Calvino ratificou e difundiu o modelo do culto como ainda se vê hoje. Oração, música, anúncios, música, coleta de dinheiro, oração para pedir ajuda ao Espírito Santo para abençoar o sermão, o apelo, a oração final, a ceia e a bênção sacerdotal ou apostólica. A colaboração dos puritanos calvinistas. Acentuaram alguns ensinamentos de Calvino, realçaram a importância do livro Bíblia, revestindo o livro de uma superior magnificência e acrescentando a necessidade de ler diretamente do livro, e não de uma folha preparada antes para ser lida, como acontece até os dias de hoje na Igreja Católica. Introduziram as longas orações, que duravam até 90 minutos. Introduziram os cultos de oração. Introduziram castigo aos membros que faltavam aos cultos. Até mesmo o membro podia apanhar. Hoje, ainda pode levar uma bronca. Os puritanos não mexeram tanto na liturgia de Lutero e Calvino. Cânticos e louvores, oração, cânticos e louvores, coleta de dízimo, oração, sermão, apelo, oração final, bênção sacerdotal. A contribuição dos metodistas no século XVIII. Introduziu a prática da maior participação do público, que até então participavam tão somente ouvindo ou cantando juntos. Agora, cantavam com mais ímpeto, podiam ter oportunidades individuais para cantar hinos. Surgiu com os metodistas, nessa época, o costume do culto dominical noturno, pois até então os cultos aconteciam pela manhã, exatamente como a missa católica, de onde saíram. Criaram o método do evangelismo, a fim de levar mais pessoas para a sua denominação. Criaram os cultos externos, as campanhas de evangelismo. O culto agora era o meio para se atingir o objetivo final, encher a denominação. E todas as músicas eram compostas neste sentido. Elas falavam de dois grupos, os salvos e os condenados, e realçavam a necessidade de se passar do primeiro para o segundo grupo. E tudo isso parecia uma intenção nobre, ou seja, converter almas para o Salvador. Mas as atitudes demonstravam que a intenção era encher os apriscos, pois a religiosidade começava a se tornar burocrática, com cada vez mais gente dentro e cada vez mais necessidade de se promover um espetáculo para se atrair mais gente. E com isso se deu início aos ensaios, se deu início às saídas para intercâmbios, às confecções de roupas para corais, a aquisição de veículos para transporte de todos os grupos daquela denominação, a compra de instrumentos e etc. Tudo para atrair mais gente, para expandir mais templos denominacionais. No século XIX, com os metodistas e seus evangelistas, se expandiu a técnica de se utilizar no início dos cultos hinos com tons suaves e palavras de lisonjeio
a fim de preparar a mente das pessoas para aceitar as ideias a serem ali colocadas. Foi a introdução da psicologia no protestantismo. Lourenço Dow, evangelista metodista, introduziu no século XIX o hábito de se chamar uma pessoa à frente e fazer uma oração, assim destacando essa pessoa das outras e fazendo-a parecer mais importante, mas uma técnica psicológica. Charles Finney, metodista, introduziu logo depois o banco dos penitentes. Muitos eram chamados à frente para a oração e se sentavam nesses bancos de destaque. Hoje se caiu em desuso e as pessoas se ajoelham à frente do púlpito. Charles Finney, metodista, introduziu o hábito da oração individual, também das visitas aos lares, da separação de obreiros para orar pelas pessoas individualmente, como ainda hoje se faz na denominação Maranata. Charles Finney defendia como meta principal a conversão de pessoas à sua denominação. E tudo que colaborasse com essa finalidade era aceito. Assim começaram as diversidades de atrações que hoje se vê nos cultos. O metodista norte-americano Charles Finney é considerado o maior reformador litúrgico da história do protestantismo. O cristianismo moderno nunca se recuperou dessa ideologia anti-espiritual. É o pragmatismo, não a escritura ou a espiritualidade, que governa as atividades da maioria das igrejas modernas, comenta Frank Viola, escritor. A contribuição de D. Lee Moody. Se o interesse de Charles era encher o aprisco, a intenção de Moody foi de superlotá-lo, e agora valia quase tudo em psicologia. Logo de início, Moody introduziu o solo de fundo. Também criou a ideia de levantar as mãos, em sinal de conversão ao protestantismo. Moody criou ainda o hábito de ficar de pé para receber a oração da conversão. Billy Graham, muitos anos após, inovou, criando o hábito de se fechar os olhos e não ver nada ao redor, enquanto passa esse momento. Todas essas formas de manipulação psicológica é para dar um sentido espiritual ao momento. O pré-tribulacionismo foi defendido pela primeira vez por Moody, ou seja, converter o máximo de pessoas possíveis antes da grande tribulação, pois não haveria mais chances depois. A contribuição pentecostal. O caminho psicológico já havia sido traçado, e agora o protestantismo do século XX começaria a dar os seus primeiros passos nele. Inaugurado por volta de 1906, o movimento pentecostal deu-nos uma expressão mais emotiva, através dos cânticos entoados pela congregação. Estes incluíam mãos levantadas, danças entre os bancos, bater palmas, falar em línguas estranhas e ainda o uso de pandeiros. A expressão pentecostal soava bem como sua ênfase sobre a função extasiante do Espírito Santo. Neste momento, 2 estrangeiros desembarcaram em Belém, no Brasil, trazendo a sua bagagem e também, junto com ela, a esperança de fama e fortuna, ao introduzir o novo modismo em terras tupiniquins. A contribuição da Assembleia de Deus no Brasil. A grande diferença desse moderno tipo de culto é que o sermão deixa de ser o ponto principal, e se houver uma grande manifestação do Espírito Santo, ou seja, se o pastor entender que as pessoas estão sendo influenciadas por este êxtase psicológico, o que certamente agradará ao público e o fará voltar mais vezes, então ele deixará fluir e adiará o sermão para o próximo dia de culto. A reforma protestante, ela teve um início, mas ela não teve e jamais terá um final. Ao longo das décadas, anos e séculos, ela vem continuamente sendo transformada. Na nossa própria geração, nós percebemos claramente essas transformações. Nós observamos dos anos 50 para 60 o surgimento dos pastores eletrônicos, Jimmy Swaggart, Billy Graham, Rex Humbard,
e tantos outros grandes pregadores que fizeram na televisão mundial os seus pés de meias, que formaram grupos gigantescos, que viajaram todo o mundo em suas campanhas evangelísticas. Aqui no Brasil, assistíamos os horários vendidos das televisões brasileiras sendo ocupados por esses profissionais da fé, o que levou alguns brasileiros a despertar. Ora, se eles podem, nós também podemos. Essa onda de pastores eletrônicos, os pastores da televisão, ela surgiu daqueles pastores americanos que introduziram diversos modismos que estão aí até hoje. O pior deles, na minha opinião pessoal, foi impregnar na cabeça de cada um a individualidade. Se você observar bem a televisão e o rádio, nunca nele o apresentador fala vocês. Como eu disse agora, se você observar bem, não é comum dizer se vocês observarem bem, porque esse programa é para vocês. Vocês, isso não se usa o plural, usa-se o singular. É individual, é para cada pessoa em especial, destacando uma da outra. É assim que a televisão e o rádio trabalham desde que eles foram criados. E a partir do momento que os pastores eletrônicos internacionais e depois os nacionais entraram em cena, eles começaram a trabalhar essa individualização, tratando cada um no singular, como você. E depois da televisão foi um pulo para esse modismo sair dos palcos televisivos e adentrar nos templos protestantes e subir nos púlpitos, dos palcos para os púlpitos, foi um pulo. Hoje você observa que parece até comum quando chega o pregador em cima do púlpito e diz você é mais que vencedor, porque você, diz para o teu irmão que está do lado, você. E essa individualização, ela tem surgido há pouco tempo, ela é recente, mas ela tem trago na sua bagagem várias coisas negativas. Até mesmo os sentidos da Escritura tornam-se estranhos ou diferentes de acordo com essa visão individual de cada pessoa. Apenas como um exemplo entre tantos, a questão quando diz, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não é digno de mim. Tomamos essa palavra para a primeira pessoa, eu, porque somos egoístas. Pensamos no nosso elgo. Na verdade, quando nós vimos a passagem descrita no Novo Testamento, na Nova Aliança, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, se você olhar o texto direitinho, você verá que diz respeito não a você próprio, mas àquela pessoa próxima de você, que você deixou de anunciar o Evangelho. O nosso egoísmo, ele liberado a partir do momento em que esses homens começam do púlpito a falar você não é cabeça, você não é cauda, você não é isso, você é aquilo, você no singular, nos faz cada vez mais individualistas. A contribuição dos pastores eletrônicos na nossa geração, ela teve uma amplitude muito acentuada. E uma boa pergunta é, o que faziam desses homens tão especiais e o que fazem desses hoje tão especiais? Nós víamos Rex Ramba arrebatar multidões nos seus encontros. Da mesma forma, Jimmy Swaggart, da mesma forma, Billy Graham e tantos outros. E por quê? Porque cada um, na sua época, para o seu período, trazia algo diferenciado. Cada um apresentava um diferencial em relação ao outro, e uma novidade, e um modismo. Essas inovações, essas formas novas de se pregar, de se conduzir a coisa do evangelho da pregação, é que atrai público. E assim, cada vez há necessidade de se inovar cada vez mais, e inovando sem parar, para manter o público. E quando já não há mais o que inovar, aí começa-se a se perder pelo caminho. Nós vemos, por exemplo, Billy Graham negando que o único caminho seja o Salvador da nossa alma. Mas em tudo isso, mesmo com esses reformistas do passado ou os atuais, a essência do protestantismo em relação ao catolicismo continua a mesma. O padre dirige a sua paróquia, o pastor dirige os templos do seu campo. O templo protestante segue os mesmos parâmetros do templo católico. A disposição das cadeiras, o púlpito ou altar,
as cadeiras de destaque, a mesa da liturgia da ceia ou da Eucaristia, tudo do mesmo jeito. Na verdade, o templo, ele contempla as religiões pagãs anteriores ao Evangelho, vindas das mais diversas culturas e também do judaísmo. O culto dominical, assim como a missa dominical, fazem perdurar uma tradição religiosa muito antiga. O culto ao Deus Sol, a guarda do domingo. Uma das poucas diferenças entre o culto religioso litúrgico protestante e a missa católica é o sermão e a ceia. Na católica, o ponto central é a ceia chamada de Eucaristia. Ela acontece em todas as missas. No protestantismo, o ponto central é o sermão. A ceia só ocorre de mês em mês, ou de 3 em 3 meses, ou de período em período. Mas mesmo assim, esses dois pontos são inerentes tanto à mãe como também à filha. Esse sistema religioso de hoje, que é o mesmo da época do Salvador, que nós aprendemos a chamar de Jesus, ele anda sempre de mãos dadas com o poder político-governamental. Observe, por exemplo, que os templos religiosos são isentos de várias taxas por parte do governo. É um incentivo fiscal dado pelo governo ao sistema religioso. Mas a própria Escritura mostra indícios de que o sistema religioso sempre andou de mãos dadas com o sistema político. Quando Paulo foi pegar um documento que o autorizava a pegar as pessoas pelo caminho e levar presas, ele foi buscar esse documento com as autoridades políticas ou com a autoridade religiosa. Se você parar para ler, você observará que ele foi pegar esse documento justamente com a autoridade religiosa da época, o sumo sacerdote, que tinha a autoridade do governo para dar essa autorização para esse homem chamado Saulo, para que ele perseguisse os discípulos do Salvador. Isso mostra que o sistema religioso sempre andou de mãos dadas com o sistema político. Se você quer extrair uma rolha que tampa a boca de uma garrafa, você vai usar um saca-rolhas. É o equipamento mais apropriado. O dentista, por sua vez, usa o buticão. E a grande pergunta é: o que seria do sistema religioso sem o templo? A ferramenta extrativista da rolha e do dente, o saca-rolha ou buticão, no sistema religioso ele se parece totalmente com o templo. Sem o templo, não haveria motivo nenhum para se pedir dinheiro às pessoas. Esse dinheiro é pedido aos fiéis em função do templo. Por isso os religiosos amam tanto o templo. Mas isso não ocorre só no sistema religioso atual. No sistema religioso primitivo também foi assim, na época do Salvador. Quando ele curou um cego, que os pais daquele cego foram interpelados pelas autoridades religiosas da época, a Escritura demonstra claramente que eles se calaram para não serem expulsos do templo. E em outras passagens, em João principalmente, nós vemos diversas vezes as pessoas se calando para não serem expulsas do templo. A população sempre adorou o templo. Se o templo é a ferramenta extrativista do sistema religioso para arrancar dinheiro das pessoas, o livro Bíblia é um instrumento manipulado para convencê-las a isso. Hoje nós estamos familiarizados com os links da internet. Mas esses homens, terrivelmente, linkaram a Escritura já há muito tempo atrás. Hoje, com os links na Bíblia, feitos em capítulos e versículos que não fazem parte da Escritura, eles conseguem contar qualquer história. Linkando a Bíblia facilita muito o caminho do sistema religioso. Sobre a Bíblia, estaremos lançando muito em breve um DVD especial da Sã Doutrina. O imperador romano Constantino, que criou a religião cristianismo, foi quem instituiu o dia do Deus Sol como a ser guardado, o domingo. E 90% das heresias que ainda hoje os católicos seguem e os protestantes também seguem, foram criados por Constantino.
Do princípio luterano, passado por Calvino, puritanos, metodistas, evangelistas, Finney, Moody, a liturgia como um todo, pouco se diferenciou da sua mãe católica. O que há de mais estranho em tudo isso, que sabemos até aqui? Essa atividade religiosa cristã protestante não teve origem com o Salvador, ou com seus discípulos, segundo o que está escrito nos livros do Novo Testamento, mas com Martinho Lutero, em sua reforma protestante contra a Igreja Católica. Assim, o que se segue são apenas frutos deste nascimento de sua mãe católica. A utilização de templos construídos por alvenaria, as placas denominacionais, na católica são paróquias com nomes de santos, a prática do templocentrismo, a disposição das cadeiras no interior do templo, como nos templos pagãos, as cadeiras de destaque, o púlpito, que no caso é o altar católico, dentre outros. Qual o grande prejuízo desse formato? Primeiro, não tem amparo nas Escrituras. Segundo, restringe as pessoas a serem apenas espectadores e ouvintes passivos, tolhidos de exercer a ordenança do Salvador, o ide, substituído pelo vinde, ao templocentrismo. Terceiro, o direito de quem participa desse culto é o de ficar sentado e calado, digerindo tudo o que é dado a comer a partir do púlpito. E hoje, na medida em que poucos leem, já que a Bíblia é o livro mais vendido e menos lido do mundo, são ensinadas coisas até contrárias ao que está escrito na Escritura. O nosso Salvador, quando caminhava de casa em casa, rua em rua, cidade em cidade, fazendo suas pregações, as pessoas podiam perguntá-lo. Observe que se você ousasse hoje falar alguma coisa durante o sermão no culto, você será visto por todos como alguém que cometeu um erro muito grave. E essa atividade religiosa se torna prejudicial por muitos motivos. Deixa as pessoas passivas, desestimula a obedecer ao único mandamento de Deus, segrega, aliena, distrai, condiciona e não conduzem à salvação. E por fim, a prática litúrgica protestante não tem amparo na Escritura. Ela é anti-espiritual e não há nada disso no Novo Testamento. Essa liturgia arrasa os ensinamentos do Salvador, que se resumia na liberdade de viver uma vida sem práticas ritualísticas e sem burocracia. A prática protestante, em sua essência, continua sendo o que a sua mãe católica sempre fez: uma mescla de rituais pagãos com práticas judaicas e sem absolutamente nada do Novo Testamento. Culto e cultura se fundem em suas práticas. O termo ir à igreja era totalmente desconhecido até Clemente de Alexandria utilizar pela primeira vez em 190 d.C. Qual o grande erro? Buscar encontrar na Escritura motivos para embasar as suas práticas, e não buscar usar as suas práticas embasadas nas Escrituras. O sermão no culto difere das práticas do ensino do Salvador, porque o Salvador não usava monólogo como os pastores de hoje. As pessoas interagiam com ele. O Salvador não pregava regularmente para o mesmo público como os pastores de hoje em seus templos, mas andava pelas ruas, indo de lugar em lugar e ensinando. O Salvador não falava às pessoas somente coisas agradáveis, como hoje falam esses pastores. Não há, em nenhum livro do Novo Testamento, uma única vez, o tipo de sermão, como vimos hoje, nas denominações protestantes. Então, de onde surgiu o sermão? Prática sofista criada na Grécia, 500 anos antes de Cristo. A dialética, homilética, a retórica, tudo isso nasceu na Grécia e foi introduzido no meio religioso cristão e protestante pelos psicólogos da época de Calvino. Isso é, o sermão é uma prática pagã grega. Busque pesquisar sobre os sofistas da Grécia e perceba suas características inerentes aos modernos pastores de hoje. O período dos evangelistas e depois a meta de Moody de abarrotar os templos foi decisivo para que se convencesse os sofistas, oradores pagãos da época, de que seria um ótimo negócio se ajuntarem às lideranças protestantes a fim de persuadir mais pessoas a se converterem aos seus apriscos. E assim, todos os que tinham o dom do sofismo
era cooptado a aceitar Jesus e ter uma vida próspera, dissimulando seus sermões baseados em palavras persuasivas, como Charles Finney defendia. Ele dizia: o objetivo era converter as pessoas e o fim justificava os meios. Daí surgiu a justificativa de se assalariar uma pessoa para que ela cuidasse em tempo integral de elaborar sermões e cuidar das ovelhas. Desde então, o pregador ou pastor passou a ser assalariado. O sermão do púlpito não é o equivalente às pregações encontradas na Escritura. A prática do sermão também não é encontrada no judaísmo do Antigo Testamento. Ela não é encontrada no ministério do nosso Salvador. Ela não é encontrada também na vida dos apóstolos e discípulos, que continuaram o trabalho do Salvador. Além disso, Paulo disse aos gregos convertidos que ele próprio recusou ser influenciado pelas formas de comunicação utilizada pelos pagãos do seu tempo. O sermão é uma vaca sagrada concebida no ventre da retórica grega. Ela nasceu na comunidade cristã quando ex-pagãos, agora cristãos, começaram a levar seus estilos de oratória para a igreja. No século III, era comum o líder cristão proferir sermões. No século IV, virou norma. O cristianismo absorveu sua cultura circuncidente. Quando o pastor sobe ao púlpito, exibindo sua veste clerical e proferindo seu sermão sagrado, ele exerce o papel do antigo orador grego. Todavia, apesar do fato do sermão não possuir nenhum mérito de nenhum fragmento da Escritura que justifique a sua existência, este continua sendo admirado e isento de crítica aos olhos da maioria dos cristãos modernos. O sermão entrincheirou-se de tal forma na mente cristã que a maioria dos pastores e leigos que creem na Escritura falham em ver que, por pura tradição, afirmam e perpetuam uma prática que é ante a Escritura. O sermão foi então embutido dentro da liturgia do culto protestante, o que é extremamente diferente do que ocorria no período dos apóstolos e discípulos do Salvador. Diante do que descobrimos sobre o sermão moderno, considere então essas questões. Primeiro, como pode um homem pregar um sermão sobre ser fiel à palavra de Deus, se a prática do sermão não consta na palavra de Deus? Como pode você, protestante, defender que a sua religião segue estritamente a Escritura, se nela, em lugar nenhum, dá amparo ou respaldo para que se pratique o sermão? Templos, sacerdotes e sacrifícios. O antigo judaísmo estava centrado em 3 elementos: o templo, o sacerdócio e o sacrifício. Quando o Salvador veio, ele cancelou os 3 elementos, cumprindo-os em si mesmo. Ele é o templo que incorpora uma casa nova, viva, feita de pedras vivas, sem mãos humanas. Ele é o sacerdote que estabeleceu um novo sacerdócio. Ele é o sacrifício perfeito e definitivo. O templo foi o principal legado que a filha herdou da sua mãe. Os seguidores do Salvador foram os únicos religiosos em todos os tempos que não adotaram objetos sagrados, de espécie alguma. O pastor. O pastor é a figura fundamental da fé protestante. Ele é o chefe da cozinha, ele é o cozinheiro, ele é o lavador de pratos do cristianismo de hoje. O pastor é tão predominante nas mentes da maioria dos cristãos que, na realidade, ele é bem mais conhecido, mais louvado, mais confiado do que o próprio Salvador. Remova o pastor e o moderno cristianismo entra em colapso. Remova o pastor e cada igreja protestante virtualmente entrará em pânico. Remova o pastor e o protestantismo, como o conhecemos, morre. O pastor é o ponto focal dominante, a base e a peça central da moderna igreja. Ele incorpora o cristianismo protestante. O cristianismo protestante, hoje, se resume no pastor. Mas aqui há uma profunda ironia. Não há um só verso em todo o Novo Testamento que apoie a existência do moderno pastor dos dias de hoje. Ele simplesmente nunca existiu em meio aos discípulos e apóstolos de Jesus após a sua morte.
Desde a queda do homem, ele sente esse desejo de se religar ao Criador através de uma hierarquia sacerdotal. Assim surgem o pajé, o guru, o bruxo, o adivinho, o curandeiro, o sacerdote, o padre, o pastor. No nosso imaginário, essas pessoas têm como características um ensinamento especial, uma forma de vestir em especial, uma forma de falar em especial, uma vida singular e muitas outras coisas. A hierarquia sacerdotal, em formato piramidal, exercida hoje no protestantismo, como o pastor presidente e seus comandados, teve origem com Inácio, em 107 d.C. Ele criou as funções de bispos e seus comandados. Para isso, ele se utilizou do nome transliterado para ancião, ou seja, bispo. Para ele, o bispo era como Deus e os presbíteros como os apóstolos. No século 111, Cipriano de Cartago, que era um sofista orador pagão recém-adentrado no cristianismo, restaurou as práticas sacerdotais do judaísmo com templos, altares e sacrifícios. Ele passou a chamar os bispos de sacerdotes, exatamente o que hoje se chama padre. No século III, nasceu o conceito de clero, formado pelos bísperos e presbíteros. Com a fatia crescendo, os cargos tendem a ir se elevando, e surgem assim os arcebispos e o papa. No período pós-Martim Lutero, Calvino denominou os sacerdotes de pastores, pois entendeu que sacerdotes se aplicavam aos religiosos do Velho Testamento. O que há de estranho em se ter um líder pastor moderno? Cria-se a distinção entre aquele que sabe e aquele que não sabe, entre o que alimenta e o que é alimentado, o que está próximo de Deus e o que não está próximo de Deus. Essa dicotomia, ou seja, um sabe e outro não sabe, clero e leigo, perpetua uma horrível mentira. A mentira de que algumas pessoas são mais privilegiadas por Deus do que as outras, quanto ao servir ao Senhor. O Criador não faz distinção de pessoas. Nossa ignorância na história do sistema religioso permitiu sermos defraudados. O ministério de um único homem ou um líder religioso é completamente alheio aos ensinamentos do Senhor Salvador e seus discípulos. Aceitá-lo necessariamente sufoca nosso funcionamento. Somos pedras vivas, não mortas. Todavia, a posição do pastor nos tem transformados em pedras que não respiram. O ofício pastoral vem roubando o seu direito de funcionar como membro do corpo de Cristo. Esse ofício fecha sua boca e prende-o ao banco. Isso distorce a realidade do corpo, fazendo do pastor uma grande boca e de você uma orelhinha. Isso deixa você na condição de espectador mudo, capaz apenas de fazer anotações do sermão e de correr a sacolinha da coleta. Mas isso não é tudo. A moderna posição de pastor passa por cima do principal ensinamento da carta aos Hebreus, sobre a finalidade do sacerdócio. Torna ineficaz o ensinamento de 1 Coríntios 12:14, de que cada membro tem o direito e o privilégio de ministrar em uma reunião eclesiástica. Anula a mensagem de 1 Carta de Pedro 2, de que cada irmão ou irmã é um sacerdote funcional. Ser um sacerdote funcional não quer dizer que você pode fazer um tipo de pechincha do ministério, como cantar hinos em seu banco, levantar as mãos durante a adoração, substituir transparências ou ensinar a uma classe na escola dominical. Essa não era a ideia do Salvador, de Paulo e de nenhum outro discípulo. Tais coisas nada são mais que um auxílio aos ministérios dos próprios pastores. Tratamos o pastor como se ele fosse um profissional especialista. Esperamos que os doutores e advogados nos sirvam não para nos treinar a servir os outros. E por quê? Porque eles são especialistas. Eles são profissionais treinados. E, desgraçadamente, vemos o pastor da mesma maneira. Tudo isso é danoso pelo fato de que cada crente é um sacerdote, não apenas diante de Deus, mas mutuamente, segundo o que está escrito. Conclusão: o pastor moderno é o elemento mais inquestionável no cristianismo moderno. Mesmo assim, ele não tem uma única linha nas Escrituras que justifique a sua existência.
nem uma folha de figueira para cobri-lo ou ampará-lo. Assim, o pastor moderno, como conhecemos do protestantismo, surgiu unicamente do bispado, que foi criado por Inácio e Cipriano. O bispo transformou-se em presbítero local. Na Idade Média, o presbítero se converteu em sacerdote católico. Durante a Reforma, ele foi transformado em pregador e, posteriormente, no pastor que nós conhecemos, o homem sobre o qual se dependura todo o protestantismo. Em suma, o pastor protestante é nada mais que um sacerdote católico um pouco reformado. Apontar A, B ou C. Se um desses líderes religiosos de hoje, que está nesse grupo religioso, do sistema religioso, se um deles cobra dízimo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é um problema pessoal dele, eu não vou aqui apontá-lo. Se outro pede todo o seu salário e também aquilo que você tem para pagar o seu aluguel, se ele pede para ele o dinheiro do seu aluguel, para você deixar de pagar o aluguel e dar para ele, isso não é problema meu, é problema de quem está pedindo. Não falo aqui contra as pessoas individuais. E não falo também contra o sistema religioso como se fosse alguém que é um militante contrário ao sistema religioso. O que eu faço aqui é despertar você para a verdade. É apenas mostrar para você que existem verdades ocultas por trás das coisas, para que você, desperto, passe a analisar agora de uma forma mais racional. E você vai ver algo muito estranho. Você vê, por exemplo, um centro comercial. Você vê aí em qualquer centro comercial de qualquer cidade grande ou pequena do nosso Brasil. Você vê nesse centro comercial as lojas. Você vê umas Casas Bahias, você vê uma loja Americana, uma Marisa. Não são sempre as mesmas lojas? São. Aí você vê agora uma Riachuelo, agora você vê uma RR, você vê uma Valdomiro, você vê uma Macedo. São lojas comerciais. Do mesmo jeito, não tem diferença. Hoje, você não acha nada disso estranho, mas seus bisavós achariam muito estranho uma coisa dessa. E seus netos e bisnetos, o que você acha hoje estranho, vão achar super normais. Agora você observa uma loja comercial normal. As lojas comerciais de produtos, que vendem produtos. Ali, quando aquela pessoa expõe a sua mercadoria para ser vendida, ela tem que pagar o funcionário que te atendeu, o funcionário que limpou a loja, as despesas de energia, de água, as taxas e impostos do governo que são altíssimos, a comissão dos vendedores, enfim. Muita despesa. Então, você imagina, a loja comercial, para pagar aquele aluguel no centro comercial, ela tem uma dificuldade enorme, porque ela tem que pagar muitos encargos sociais. E eu pergunto, pare para observar, pense, o sistema religioso como age? Aquele homem que lidera ali aquela instituição religiosa coloca uma loja do lado da loja comercial. Do mesmo jeito da loja comercial. As grandes diferenças são: os que trabalham na loja comercial geram despesa para o dono da loja. Os que trabalham nas instituições religiosas não geram despesas, porque trabalham de graça, não tem folha de pagamento, não tem despesas com INSS no final do mês, nem no final do ano. Não tem despesa nenhuma. A loja comercial, ela compra produtos e revendem esses produtos. Então, elas precisam pagar o produto comprado com o dinheiro da venda do produto. Nesses locais, não se tem produto físico à venda, apenas produtos ilusórios que estão na mente das pessoas e não tem valor financeiro comum físico. Então, o que entra é lucro. E sabe de uma coisa muito interessante? Muito interessante mesmo? As lojas comerciais pagam impostos ao governo. O governo vê nas lojas comerciais um tipo de freguesia para poder gerar dinheiro para o governo. E o sistema religioso? Por que será que o governo deixa o sistema religioso ter as prerrogativas de não pagar os impostos? Por que será isso? Por que o sistema religioso tem essa vantagem de não pagar os impostos ao governo? Qual interesse tem o governo em incentivar o sistema religioso para que ele exista? Será que seria o interesse realmente do governo ou do sistema que está no mundo, o sistema Illuminati? Qual o interesse do sistema Illuminati em que as pessoas fiquem presas à religiosidade, preocupadas em ter que ir, em que participar de uma reunião, de um culto, de fazer um ensaio e ficar com a vida presa a esse sistema?
Qual seria o interesse? Analise, pense, pesquise. Você não é HD. Você é um cérebro e não é de computador, é um cérebro humano feito não pelo homem, mas pelo Criador. Analise, você vai ver que tem algo estranho nisso tudo. Outra coisa interessante, você já reparou que o sistema religioso de hoje, o que está aí hoje que você conhece, eles lidam sempre com a camada mais pobre da sociedade? Você já reparou isso? Quando lidam com empresários e com pessoas de dinheiro, é só para falar para aquelas pessoas que elas serão mais prósperas amanhã. Mas quando lidas com pobre, eles expulsam demônios, põem as pessoas ao ridículo na televisão. Eles fazem cada coisa, cada maldade com os pequeninos. Justamente com aquele que o Senhor diz: ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos, melhor fora se amarrasse uma corda com um nó de azenha, com uma pedra no pescoço e se atirasse no fundo do mar. Capeta, Vanessa, esse cara não é capeta. Já notou que o capeta só vai em pobre? Eu nunca vi capeta com rico. Eu nunca vi o capeta com rico. Só vejo aqueles coitadinhos lá e tira o capeta de lá. Breco louco, pô! Rapaz, como é que o povo acredita numa besteira dessa? Ah, você tá com capeta! Você tá com demo! Você tá com capeta! Vem tirar o capeta de mim, nega! Show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Vai lá ficar aqueles coitadinhos e o cara tirando capeta em dinheiro. Que toma capeta em dinheiro. Isso não existe. Vou lá pra você tirar o capeta de mim. De vez em quando eu fico doido aqui na televisão, eu saio pelado gritando aqui. Eu vou lá pra você tirar o capeta. Só que, se você não tirar o meu, eu vou tirar o teu. Você vai ver como é que eu tiro o capeta. Essa parceria entre o sistema de governo, político, administrativo e o sistema religioso, ela sempre existiu. Se você observar nos tempos de Jesus, da mesma forma também Roma atendia à força do sistema religioso através dos sacerdotes. Você observa na leitura dos evangelhos que havia um entrosamento muito bom. Roma, inclusive, ouvia as decisões do sistema religioso da época. Roma, quando eu digo Roma, eu digo o Império Romano, que era o governo da época naquele local. Assim como hoje também da mesma forma. Basta você observar, como já disse agora, os impostos, que não são cobrados ao sistema religioso. Observe também esse entrosamento. Quanto ao catolicismo, os templos católicos estão geralmente nas praças, e as praças são locais públicos. Ali no meio da praça, um local público, você vê também o sistema religioso católico ali dentro. Você vê, por exemplo, nas rodovias, nos trevos, nas rotatórias, os símbolos da maçonaria, do Lions, do Rotary, integrados com o governo assim, ó, dessa forma, ó, integrados totalmente. Porque o sistema religioso, ele sempre esteve assim, com o sistema político-administrativo. Ou seja, o sistema religioso sempre esteve assim com o mundo. E é por isso que Jesus foi combatido pelo sistema religioso, porque ele não compactuou com o mundo. Você que compactua com o sistema religioso, infelizmente também está compactuando com o mundo. E você observa, qual o melhor meio de comércio hoje? Montar uma loja e ter um monte de despesas com o que você compra para revender, com funcionários, com segurança, com taxas, com iluminação, com água, com imposto e com tudo mais? Ou participar desse sistema religioso montando uma nova denominação?
O vídeo Prepare-se não termina aqui. Nós vamos fazer um outro mais à frente. E vamos mostrar as pessoas que entraram pelo caminho do crime, pelo caminho do erro, porque foram envolvidos no sistema religioso e ficaram loucos. Pessoas que compraram roubos para montar uma igreja para ele. Pessoas que assassinaram pais, amigos, porque aprendeu no sistema religioso que se deve combater o mal. E coisas desse tipo. Se você fizer uma experiência própria, não precisa você buscar estatísticas escritas em lugar nenhum. Se você fizer uma experiência por você mesmo, se você for visitar umas pessoas doentes no hospício, se você for no hospício que tem na sua cidade, visitar ali os doentes mentais, faça uma pesquisa. Você vai ver que a maioria daqueles doentes mentais são ligados de alguma forma ao sistema religioso. Ninguém faz mais loucos do que o sistema religioso. Ninguém condiciona e cega mais as pessoas do que o sistema religioso. Observe e você verá. Agora, finalizando este vídeo, se você quiser também ser um cão guloso, se você quiser também ser mais um grande líder religioso, você preste atenção neste vídeo que vamos passar agora. Ele não chega a 10 minutos, mas mostra de forma explícita como se tornar com facilidade um líder religioso. É claro que eu não estou colocando aqui esse vídeo para que você seja mais um líder religioso desse sistema, mas apenas para que você saiba observar e, a partir daí, de fora da Matrix desperto, ver se onde você está faz parte de um sistema religioso parecido com esse, em que esse vídeo bem sintético, um vídeo bem básico, mostra métodos para se tornar um líder religioso. Outra coisa que eu quero colocar antes de passar o vídeo, dizer para você o seguinte: eles, os que defendem o sistema religioso, vão dizer que esse vídeo é satanista. Vão dizer que esse vídeo foi produzido por satanistas. Vão falar muito mal da minha pessoa. E não do que eu defendo, nem do que eu digo, nem do que eu mostro, mas da minha pessoa. Por que eles fazem isso? Porque é uma prática comum do sistema religioso. Eles não foram contra o que Jesus pregou nem ensinou. Eles foram contra Jesus ao ponto de crucificá-lo. O mesmo sistema religioso que está aí hoje, porque não apareceu ninguém ao longo de 2000 anos maior do que Jesus para poder destruir esse sistema religioso. Então, quando você assistir esse vídeo e ver as pessoas comentando, já saiba que vão tentar denigrir a imagem do irmão Rubens, para poder não dar crédito também ao que eu falo. Vão tentar denigrir a minha imagem de início. Se não conseguirem, vão tentar dar cabo da minha vida. E eu não sei se eles vão conseguir isso. Eu não tenho medo. Quem ama, lança fora o medo. Eu estou aqui falando as verdades, porque para isso eu fui chamado. Gritando no telhado, o que eu tenho ouvido em oculto. E eles vão dizer que esse vídeo é de satanista. Se o vídeo é de satanista ou não, eu não me importo. Eu creio que o que o vídeo diz e o que o vídeo mostra, se é uma realidade que está dentro do sistema religioso, então eu vou apenas observar, analisar tudo e reter o que é bom. Foi assim que eu fui ensinado. O que é analisar tudo? É raciocinar, é pensar, é tirar uma conclusão. Não é deixar as pessoas pensarem por você. É analisar tudo. Por isso eu gostaria que você analisasse também esse vídeo. Voltaremos a esse tema muito em breve. Obrigado a todos. Controle da mente de maneira fácil. Como se tornar um líder religioso. Você quer seguidores devotos que abandonem a própria família por você? Que dão todo o seu dinheiro a você? Que tragam novos amigos para você? Que desistam de suas próprias vidas por você? Que te considerem um Deus? E até que matem por você? Eu te amo. Não seria bom você se tornar um líder religioso? Desde que o Salvador foi assassinado, há uma vaga aberta. Você pode preenchê-la hoje. Faça assim. Use a ilusão.
Não diga de verdade quem você é. Minta, omita informação importante ou distorça informações. Você quer recrutar-me? Não, eu só tento compartilhar algo interessante para você. Crie grupos de fachada. Somos evangelistas. Somos do grupo jovem da igreja. Sou do grupo de louvor. Sou do círculo de oração. Eu sou do grupo de coreografia. Sou professor da escola dominical. Prometa cumprir os seus sonhos. Você não deseja um mundo de amor incondicional e fraterno? Somos detentores dos segredos de desenvolvimento pessoal. Você pode se juntar a nós e ser especial também. Podemos ensinar-te os poderes especiais. Poder pessoal, poder psíquico. Teste a ligação vital. Ofereça-lhe algo gratuitamente. Façam sentir-se obrigados a retribuírem. Venha buscar seu sabonete ungido para lavar a alma. Você pode dizer que o tempo está se acabando e que uma decisão deve ser tomada imediatamente. Esta é a sua última oportunidade, não desperdice. É importante você aceitar esse compromisso agora. Não lhes dê tempo para pensar. Diminua a possibilidade de dúvidas, mantendo os novos convertidos separados. Rodeie-os de verdadeiros crentes felizes e assim, na dúvida, vão observar. E vão acreditar ser isso coisa comum. Comece com um prolongado bombardeio de amor. Rodeios de amor incondicional e de atenção. A membresia deve mostrar-se afetuosa e interessada. Obtenha informações e faça uma lista de suas fraquezas. Fale sobre você. Faça um teste de personalidade. Ou apenas use o Orkut. E depois use essa informação para manipulá-los. Gradualmente, você poderá mudar o comportamento dos seus recrutas, cedendo ou retendo esse amor e atenção. Vai freando o amor aos poucos e lentamente comece com suas exigências. E a mensagem seja: nada neste mundo é valoroso, a não ser que esteja ligado com nosso líder ou com o propósito final. Controle seu comportamento. Vem viver conosco, vista essas roupas, coma esta comida, use nosso cartão de crédito. Descreva um calendário rígido. Crie rituais anti-pensamento. Levante fundos. Crie atividades doutrinárias. Dê-lhes tarefas mensais. Introduza jejuns. Faça vigílias noturnas. Ocupe o máximo possível tempo das pessoas com sua denominação. Mantenha-os ativos e com o menor sono possível. E, se possível for, restrinja também seus hábitos alimentares. Receite alimentos com poucas proteínas. Controle seus pensamentos. A nossa ideologia responde a todos os nossos problemas. Deixe a nossa doutrina pensar por você. Controle as suas emoções. Incite culpa. Existem pessoas morrendo de fome neste momento. Não use o seu potencial. Você colou na prova. Medo. Olha, o diabo vai te carregar. O diabo vai roubar tua alma. Ele vai te destruir. O devorador vai comer toda a tua comida. Controle a informação. Não deixe que eles saibam do que ocorrerá logo mais no culto. Bloqueie qualquer informação crítica, até mesmo a sua membresia. Encorajem pessoas do grupo a espionarem os demais e te delatarem. Introduza uma quebra mental disfarçada de despertar espiritual. Enquanto eu meditava, senti um vazio infinito assustador. Isso é bom. Está se transformando. Continue. Está chegando a Deus. Você está renascendo. Está se tornando uno com a nossa família. Torne-os paranoicos com os próprios corpos ou processos mentais. Você está combatendo a tua natureza pecaminosa. O teu corpo está intoxicado. Diga-lhes que uma parte da sua mente precisa ser eliminada para encontrar a felicidade. Você deve renovar a mente tóxica. O teu ego é a fonte de todos os seus problemas. Eu já nem sei quem sou eu mesmo. Muito bem, agora você está livre. Na realidade, você nem sequer existia para começar. Apelo à autoridade. Ela pode provir de uma fonte divina. O livro, a Bíblia Sagrada. A sua Bíblia claramente diz que eu sou o Messias. Investigação científica fraudulenta. Estudos científicos provam que a minha técnica funciona. Ou um conhecimento especial. Eu sou o mestre iluminado do universo. Invente histórias sobre si mesmo para elevar a sua importância. Eu inventei o ar. Eu tenho atenção especial do Espírito Santo.
Mas não seja estúpido. Comece devagar. Um bom charlatão toma um pouco de verdade e muita mentira. Isso coloca cisco nos olhos dos ignorantes incautos. Induz a estados de transe e auto-hipnose. Pratique rituais anti-pensamento e atos repetitivos. A dança é uma delas. Rodando, cantando. We love the leader is love. When I'm not with him, I feel like a schlub. We love the leader is love. When I'm not with him, I feel like a schlub. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Faça prolongados períodos de orações. Nesses estados de transe, são mais receptivos e sugestionáveis. Faça-os regredir até a dependência infantil e a obediência cega. Incentive a separação de suas famílias. Os teus amigos e a tua família provavelmente não compreenderão você. Os teus amigos e a tua família provavelmente não compreenderão você. Talvez seja preciso afastar-se da sua família. Se você não consegue recrutar os seus amigos, afasta-se deles, amigos. Afasta-se deles. Pare de perder tempo com incrédulos. Pare de perder tempo com incrédulos. Encoraje a dependência e o conformismo. Desencoraje a autonomia pessoal de cada um. O propósito pessoal de cada um deve ser subordinado. O propósito de todos deve ser o alvo. O propósito pessoal deve ser subordinado. Faça a prática de regressão, onde eles próprios demonizem seu passado. Agora apenas apreciarão a sua vida com o grupo. Reescrevam o passado como horrível, mesmo que tenha sido ótimo. Antes de eu me converter, eu era uma pessoa má. Eu era ganancioso, cego, egocêntrico e perdido. A minha vida agora é maravilhosa. Eu odeio a minha vida anterior. Isole-os do resto do mundo. Faça-os se sentirem parte de uma elite com uma missão muito importante. Algum dia, monumentos serão erguidos para nos homenagearem. O grupo permanecerá unido se você criar bodes expiatórios e inimigos virtuais. Demonize os que estão fora do grupo, como menos humanos, preconceituosos, corruptos, conspiradores contra o grupo ou qualquer coisa do tipo. Desenvolva uma mentalidade tipo nós contra os outros. Diga que os pensamentos críticos são provas de crimes contra o grupo. Comece a investigá-los e invente crimes. Eu acho que eu quero sair. Você deve estar louco. Faça-os sentirem-se culpados. Você espera salvar o mundo assim tão facilmente? Todos nós somos chamados para fazer sacrifícios pela causa. Logo, na primeira dificuldade você já desiste? Você é fraco. Você quer seguir em frente com a nossa liberdade ou voltar aos seus velhos hábitos imundos? O que é mais importante? A nossa missão? A nossa família? A salvação eterna? Ou as tuas angústias mesquinhas? Você está sendo negativo, ignorante, egoísta, pecador. O nosso líder é infalível. A doutrina é infalível. Deve existir algo errado com você. Se há algo errado, é em você. Há algo errado contigo. Há algo errado contigo. Há algo errado comigo. Há algo errado comigo. Sim, existe algo errado. Crie a doutrina do medo. Diga-lhes que podem estar possuídos por espíritos de demônios. Diga que se saírem, pode acontecer-lhe algo de mal. Eu só estou te avisando. Se você largar a nossa congregação, você pode sofrer um acidente, adoecer e até morrer. É assim tão simples. E então, não quer se tornar um líder de uma denominação? Você não quer seguidores devotos que dão todo o seu dinheiro a você, que tragam novos amigos, também para você, que desistem das suas próprias vidas por você e que até matam por você? Farei o que meu líder disser pela causa. Abandonarei a minha família pela causa. Darei o meu dinheiro para a minha denominação. Trarei outros amigos para esta causa. Eu morrerei pela minha denominação. Eu matarei
Eu te amo.